Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, o que temos na aula de hoje? Acompanhe comigo. Aula de número 35, nós temos nossa revisão e avaliação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta revisão nós vamos começar com a fonética e fonologia. E o primeiro conceito que a gente trabalha dentro da fonética e fonologia é fonema. Então, a gente vai entender o conceito e depois vai verificar como isso acontece na prática, ok? É a menor unidade sonora da palavra e exerce duas funções: formar palavras e distinguir uma palavra da outra. Então, fonemas são esses sons que a gente fala. Para eu formar a palavra, por exemplo, bola, eu utilizei o som B, eu utilizei o som O, eu utilizei o som L e utilizei o som A. Na hora em que eu uni esses sons, eu formei a palavra bola, ok? E aí, não só para formar as palavras, mas os sons, os fonemas, servem para diferenciar as palavras. Uma coisa é bola, por exemplo, bola de jogar futebol, por exemplo. Outra coisa é gola. Veja que a troca do B por G mudou o sentido aí e mudou a palavra. Então, a gente usa os fonemas tanto para formar palavras, quanto para diferenciar uma palavra da outra. Uma coisa é bola, outra coisa é gola, tá bom? Vamos continuar aí. Então, nós temos agora outro conceito ainda dentro da fonética e fonologia, que é ditongo. O que significa isso? É o encontro de uma vogal e de uma semivogal e vice-versa. E na hora da separação silábica, elas não se separam. Vamos começar com a palavra série, que é para nós entendermos isso melhor. Quando eu separo a palavra sé, perceba que bem aqui eu tenho basicamente duas vogais unidas, certo? Elas não se separam. Perceba que uma tem um som mais forte, que é o E, eu chamo isso de vogal, e a outra tem um som mais fraco, eu chamo isso de semivogal. Você fala sé, ri, e. Então, é perceptível que o I é uma vogal, só que com um som mais fraco, e o E é uma vogal de fato, porque o som é mais forte. E na separação silábica, eles não vão, digamos assim, se desintegrar, ou seja, não vão se separar. E aí nós vamos ter o ditongo. Esse é o conceito de ditongo. Também nós temos a palavra pai, é monossílaba, né? Então, não há separação aí, eu falo pai. Uma é com um som mais forte, que é o A, e a outra é com um som mais fraco, que é o I. Então, nós temos o encontro de uma vogal e de uma semivogal. E isso daí, quando esses dois elementos se encontram, eu vou ter o conceito de ditongo, ok? Vamos continuar com o próximo conceito. O próximo conceito é hiato. O que acontece aqui? Agora nós vamos ter uma separação dessas vogais. Olha aí, encontro de duas vogais, mas que separam. Na verdade, se separam. Quando eu separo a palavra saúde, por exemplo, é perceptível que aqui existe o encontro das vogais, mas na hora da separação silábica, elas de fato se separam. E ambas têm som forte, saúde. Você não fala saúde, é saúde. Então, nós temos duas vogais, encontro de duas vogais aí. Essa mesma situação acontece na palavra saída, ó, saída. Perceba aí que eu tenho o encontro de duas vogais, só que na separação silábica elas se separam. Então, saída, você não fala saída, você fala saída. As duas são vogais, ok? Vamos para o próximo conceito, que é tritongo. Aqui eu vou ter o encontro de uma semivogal, que é um som mais fraco, uma vogal, que é o som mais forte, e uma semivogal, que é um som mais fraco. Vamos ver isso na palavra Paraguai, ó. Paraguai. Veja que na separação silábica, basicamente, eu tenho um encontro de três vogais aí, não é? Elas não se separam. Na hora que eu pronuncio, um som é mais fraco,
outro som é mais forte e outro som é mais fraco. Vou pronunciar para vocês perceberem comigo, ó. Paraguai. O U fica mais fraco, o A fica mais forte e o I fica também mais fraco. Nós temos aí o encontro de uma semivogal, de uma vogal e de uma semivogal. Portanto, um tritongo. A mesma situação acontece com o enxágue. Então, se eu perceber aqui, ó, enxágue, você vai dizer, professora, mas não temos o encontro de 3 vogais aí. Temos sim, porque quando vocês pronunciam esta última parte, é como se vocês falassem isto aqui, ó. Enxágue. Então, nós temos o encontro, ó, de 3 vogais, só que um tem um som mais fraco, o outro tem um som mais forte e o outro tem um som mais fraco, tá bom? Quando eu tenho o encontro dessas vogais, 3 vogais, sendo 2 delas semi e uma vogal de fato, eu vou ter o que nós chamamos aí de tritongo, tá bom? Agora, saindo um pouco da fonética e fonologia, a gente vai mais para a parte da escrita. A gente está falando aí de conceitos que estão na fala. E claro que depois vão para a escrita. Mas agora a gente vai falar de conceitos da escrita e o primeiro deles é a vírgula. A gente não fica falando, por exemplo, venha cá, Milena. Aí você vai falar, venha cá, vírgula, Milena. Ninguém faz isso. Mas na hora da escrita, a pontuação vai aparecer para você indicar que existe uma pausa. Venha aqui, Milena, tá bom? Então, a vírgula marca uma pausa de pequena duração. Emprega-se não só para separar os elementos de uma oração, mas também orações de um só período. E a vírgula tem a ver com a sintaxe. Então, a gente não vai utilizar a vírgula a cada respiração. Não sei se vocês aprenderam isso quando crianças, não é? Mas eu ouvi esse conceito que cada respiração era uma vírgula. Não, gente. A vírgula tem a ver com sintaxe. Essas pausas que nós vamos dar ali na escrita, elas têm a ver com a sintaxe. Então, separa-se, por exemplo, o vocativo por vírgula. Quando eu digo, venha aqui, Milena, nesta pequena pausa vai haver uma vírgula, porque como existe um vocativo, a pessoa que está sendo chamada, é obrigatório o uso da vírgula. Então, veja que a pausa não se dá por causa da minha respiração, mas sim por causa de uma regra da sintaxe, tá bom? Vamos verificar aí as regras sobre a vírgula. Acompanhem comigo. Nós temos aí os casos proibidos, é deles que nós vamos tratar agora, tá bom? Então, nós temos o primeiro caso. A vírgula não pode ser utilizada entre o sujeito e o verbo. Então, eu vou desenhar a Milena para nós entendermos esse conceito melhor, tá bom? Então, nós temos a Milena. O sujeito é aquele que, na maioria dos casos, pratica a ação, mas ele também pode receber a ação, enfim. No caso aqui, a Milena está praticando a ação, porque a Milena faz o bolo, a Milena fez o bolo de chocolate. Então, eu não posso separar a ação da Milena da própria Milena por vírgula. A regra é, não se separa o sujeito do seu verbo. Então, essa vírgula bem aqui, ó, não pode acontecer, ela não pode aparecer. É um caso proibido. Vamos continuar. Nós temos o segundo caso, que é a vírgula não pode ser utilizada entre o verbo e seu complemento ou predicativo do sujeito. Vamos entender aqui as situações. Se a Milena, acabei de falar, se a Milena fez, ela é o sujeito, mas quem faz algo. Veja que bolo de chocolate está completando o verbo fazer. Milena fez, mas fez o quê? Bolo de chocolate. Então, eu não posso separar e pôr vírgula o complemento do seu verbo. É isso que está dizendo ali na primeira parte da regra, ó. Não pode ser utilizada entre o verbo e o seu complemento. Predicativo do sujeito é quando, lá vou eu de novo desenhar a Milena aí. Deixa eu agilizar aqui. A Milena tem uma característica, tem um estado, na verdade. Na verdade, gente, tinha que ser uma cara triste aqui, né? Deixa eu colocar a cara triste. Pronto. A Milena está o quê? Está triste. É o estado da Milena atualmente. Então, eu não posso separar por vírgula a característica da Milena. Então, o verbo está aqui, ó. Milena está. Está é o verbo. Eu não posso fazer a separação entre o verbo e o predicativo do
sujeito. Qual é a característica da Milena? Qual é o estado da Milena? Triste, ok? Então, essa é a segunda regra aí em que eu não posso colocar a vírgula. Vamos continuar. Agora, nós temos alguns detalhes, tá bom? Elementos que interrompem tal estrutura. Então, aqui na primeira frase, nós temos sujeito, verbo e o complemento do verbo, não é isso? Milena fez. Então, Milena está praticando a ação. Mas quem faz algo. Então, está aí, sujeito, verbo e complemento. Mas perceba que na segunda frase, existe um elemento aí no meio. Ele apareceu do nada, tanto que se eu excluí-lo, não faz falta. Eu posso dizer novamente, Milena fez bolo de chocolate. O que isso quer dizer? Esses elementos que aparecem do nada, eles interrompem a estrutura que eu acabei de apresentar. Sujeito, verbo e complemento do verbo. Neste caso, a vírgula vai aparecer não para quebrar esta estrutura, mas para nós indicarmos que existe um elemento a mais aqui, tá bom? Então, toda vez que houver esse elemento a mais, a gente vai colocar uma vírgula para indicar que ele está aí. E se eu falar a frase, Milena fez bolo de chocolate, é meio que uma alegria, né? Poxa, Milena fez bolo de chocolate. Esse seria o sentido desse né? De surpresa, enfim, de alegria e tudo mais, tá bom? Vamos continuar. Nós temos agora outra regra, a vírgula não pode ser utilizada entre um substantivo e seu complemento nominal ou adjunto adnominal. Vamos entender como isso acontece. Está aqui o sujeito, ó, eu tenho. Então, ele está tendo aí alguma coisa. E ele tem o quê? A certeza. Então, nós já achamos sujeito, verbo e o complemento do verbo. Espero que tenha ficado claro até aqui. Só que perceba que depois de certeza, nós temos um pedacinho aí. E essa parte chamada assim, da morte, está completando o substantivo certeza. Se é certeza de alguma coisa. Então, perceba que este elemento está completando um substantivo, não é um verbo, tá? É um substantivo. Quando a gente completa um substantivo, a gente chama esse elemento de complemento nominal. Então, eu não posso colocar vírgula entre o substantivo, e o seu complemento nominal. Está incorreto isso, tá bom? E qual é a segunda parte da regra? Vamos ler a frase e a gente vai entender o conceito, tá bom? A menina cacheada veio aqui. Qual característica da menina? Eu vou desenhar para todo mundo entender novamente, tá? Que sou eu, a menina cacheada. Vamos lá entender agora. Perceba que sou eu, não é? Deixa eu fazer aqui, ó. Essa menina recebe uma característica. Quem foi que veio aqui? A menina veio aqui, beleza. Só que não é qualquer menina, é uma menina que tem uma característica específica. A menina cacheada. Perceba que essa característica está do lado do sujeito, ó. Não está depois do verbo, está do lado do sujeito. Então, quando a característica está do lado do sujeito, a gente chama este elemento aqui de adjunto adnominal. Significa que está junto do nome. E eu não posso colocar uma vírgula aí, está incorreto, tá bom? Ok? Então, a segunda regra é que eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o seu adjunto adnominal, ok? A próxima regra é, a vírgula não pode ser utilizada entre locução verbal e o agente da passiva. Eu quero que primeiro vocês entendam o conceito comigo, para depois a gente entender isso dentro desta regra especificamente, tá bom? Então, vamos entender aqui. Quando a gente fala de agente da passiva, quer dizer que existe uma voz passiva. O que isso quer dizer? É que o sujeito está sofrendo a ação, ok? Alguém está fazendo com que ele sofra a ação. Quando eu digo, por exemplo, o carro foi comprado por Milena, o carro não está comprando, ele não está agindo, mas ele está recebendo a ação. Alguém está fazendo a ação aí, que no caso é a Milena. O carro foi comprado por Milena. Então, quando a gente tem a voz passiva, é porque o sujeito está sofrendo a ação. Aí, nesta construção, eu vou ter quem? Eu vou ter o sujeito
paciente, porque ele está sofrendo, ele está sendo paciente, eu vou ter a locução verbal e vou ter o agente da passiva, aquele que está fazendo a ação dentro dessa voz passiva, ok? Tomando como base esses conceitos, vamos voltar ao exemplo. Então, nós temos aí, ó, todos os alunos foram convidados por aquele professor. Veja que os alunos não estão convidando, eles estão sendo convidados. Está aqui a locução verbal. Só que dentro dessa voz passiva tem alguém fazendo a ação, que é o professor, especificamente aquele professor. Então, o que diz a regra? Eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, mas entre o verbo e o agente da passiva. Por aquele professor é chamado de agente da passiva. Então, eu não posso colocar uma vírgula aí. Vamos continuar? A próxima regra diz: a vírgula não pode ser utilizada entre o complemento verbal e o seu predicativo. Então, veja bem, o sujeito está oculto. Eu considero as suas aulas. Então, está aqui o verbo considerar, mas quem considera algo, as suas aulas, beleza? Eu poderia fechar a frase aí. Só que suas aulas, que é complemento do verbo considerar, está recebendo característica. Não é qualquer aula, são aulas interessantes. Eu não considero de qualquer forma, eu considero interessante, ok? Então, isso a gente chama de predicativo do objeto, é quando o complemento verbal recebe uma característica. Eu não posso colocar uma vírgula entre o complemento e a sua característica, mesmo que eu troque a ordem. Perceba que primeiramente eu trago a característica e depois eu trago o complemento. Não interessa. A regra é, não posso utilizar a vírgula, ok? Vamos para a próxima regra. Casos facultativos. Então, a vírgula vai ser facultativa entre o complemento do verbo e um adjunto adverbial. Então, a Milena, vamos pensar que a Milena faz academia. Eu vou colocar meus músculos aqui, ó, gente. Super malhada, só que não é? Então, veja bem, a Milena faz academia à tarde. Ela não faz em qualquer momento, ela faz à tarde. Perceba que isso é uma circunstância, uma barreira para a ação da Milena. A Milena não faz essa ação em qualquer momento, ela faz à tarde, beleza? Nós temos uma ideia de tempo aqui. O que acontece? Quando essa ideia, esse adjunto adverbial está no final, a vírgula é facultativa. Quer dizer que eu posso colocá-la antes dele ou não. Eu posso deixar sem vírgula, do jeitinho que vocês estão vendo aí. É um caso facultativo. Vamos para a próxima. Agora nós temos o seguinte detalhe. Se esse adjunto adverbial for de curta extensão, ó, pode perceber que aqui eu só tenho até 2 vocábulos, né? Então, 1, 2. Alguns gramáticos dizem que é até 2, outros dizem que é até 3, mas eu sigo a regra do até 2, tá bom? Então, quando esse adjunto adverbial tem até 2 vocábulos, a vírgula é facultativa também, independentemente se ele está na frente, se ele está no meio ou se ele está lá no final, tá bom? Então, perceba que aqui, ó, ele está na frente, a vírgula é facultativa. Existe, não existe, e aqui está no meio, eu poderia também deixar sem vírgula, ok? Caso facultativo. Agora, nós temos outro detalhe. Se ele for de longa extensão, que é a partir de 3 vocábulos, 1, 2, 3, a vírgula vai ser obrigatória quando ele estiver deslocado, tá bom? Perceba que ele não está lá no final, que ele está na frente. Então, neste caso, como ele é de longa extensão, a vírgula se torna obrigatória, tá bom? Gente, eu sei que foi muita informação, eu espero que nesse pouco tempo, não é, a gente tenha entendido, aí sim entendido, que eu tenha feito vocês entenderem tanto a questão da fonética e fonologia, quanto da pontuação. E eu fico por aqui.